eu falo pra você, Zé, depois que você fez o acústico, bombou, você sentiu uma diferença enorme na carreira? Alguma resistência? Como é que foi pra você? Não, cara, eu depois desse episódio do meio do ano que eu pensei em parar, depois que eu descobri que eu tinha esse público, eu fui pra estrada. Claro, não foi um período, não foi assim, não mudou, mas a autoestima melhorou, eu passei a ter coragem de ir pra estrada, eu sabia que tinha um público me esperando, isso foi aumentando a minha autoestima. Eu fui criando coragem, fui investindo na carreira. Do quinto pro sexto disco, quando começaram a dar palpite nos meus discos, querer dar palpite nos meus versos, principalmente, né? Eu aceito a opinião de todo mundo, mas tem que ser uma opinião bem fundamentada. Sim. Porque eu estou contando a minha história. Então, um verso ou outro, você pode mudar uma palavra e tudo. Eu não sou também tão radical. Mas quando eu comecei a perceber que queriam mexer nos meus versos, aí... Na intenção, né? Mexer na intenção, né? Exatamente, mudar o sentido. Aí eu criei coragem, cara, e rompi com o sistema. No quinto pro sexto disco, eu rompi, eu tinha gravadora, você vê, gravadora multinacional, tudo. Mas eu rompi, e o que eu fazia? Eu comprava um carro usado, ficava com ele, quando chegava a época de gravar, eu vendia o carro, comprava um outro financiado, aí eu pagava as despesas de estúdio, de coisa. E eu vi que era possível. E depois veio chegando outros veículos, veio chegando a internet. E eu vi, então, que eu podia ter uma comunicação com o público, que eu não ia depender mais tanto da televisão, do rádio. Então, foi importante. Eu vi, aí não teve volta mais. Eu criei coragem e falei, não, eu tenho um público aí, eu vou para a estrada agora, ganhando um pouco mais, um pouco menos. E fui para a estrada. É música com amor, né? Amor o que faz. Ô Zé, essa questão quando você falou que o público do Raul acolheu a sua música, acolheu o artista Zé Geraldo. O Raul estava vivo na época, óbvio, né? Raul faleceu em 89? 89. 89. Você teve alguns encontros com o Raul, dividiu o palco? Como é que foi esse contato com o Raul Seixas? Não, quando eu entrei na CBS, em 79 eu fui lançado. Sim. O Raul estava na CBS. Então eu tive alguns encontros com ele, a gente saía para divulgar discos. E eu até escrevi uns troços que estavam aí pela internet, eu vou achar uma hora aí para republicar, que fala dos meus encontros com ele. Um show que eu fui até com o Alceu no Sesc Consolação, e o Raul apresentou os pais para mim. O último encontro que eu tive com o Raul foi o mais emocionante. Eu tinha já uns 2 anos que eu não bebia, então eu estava bem apessoado, né? E o Eduardo, um rapaz do fã-clube, o Eduardo me levou na casa do Raul, no Butantã. Aí nós chegamos lá, batemos na porta, veio a Lena, e, entra Zé e tal, a gente já se conhecia e tal. O Raul estava deitado no chão, vendo numa televisão pequenininha, ele estava vendo Gini é um gênio. E ele ria e tal. Cara, ele demorou para me reconhecer. A Lena falava, Raul, Zé Geraldo. Cara, quando ele me reconheceu, foi emocionante, cara. Ele estendeu a mão para mim assim, falou, como você tá bonito, cara. E aí eu falei, o que houve? Aí eu falei para ele que eu mudei o meu comportamento, alguns hábitos e tudo. E ele falou, puxa vida, eu acho que eu vou tentar, mas não deu tempo, né? Ele já estava... Quando ele levantou, que eu vi a calça jeans dele assim, cara, magrinho atrás, assim, tava sobrando calça jeans, e debaixo do óculos dele, assim, a cor, eu fiquei muito emocionado, fiquei muito sentido. Foi esse o último encontro meu com o Raul. Depois, passou uns meses, ele partiu. Então, tive o prazer de encontrar com ele algumas vezes, não fizemos nada juntos. Teve o show no estádio do São Caetano, que eu subi no palco, o Nenê, que tocava nos Incríveis, tocava com a Raul, me estendeu a mão. Eu subi no caminhão, mas eu fiquei 2 ou 3 músicas só em cima do caminhão, eu não resisti, desci, fiquei no meio da galera e chorei muito. O Raul é um marco na nossa cultura, né, cara? Para nós que temos esse tipo de música, eu, o Guito, tantos artistas que tem aí,
tem essa linha. O Raul foi para nós, o Raul é um monstro, cara. Um artista, um mito. Deixou uma obra maravilhosa. Quando eu vi minhas filhas adolescentes escutando Raul Seixas no talo, na sala, eu desci do elevador, quando eu entrei... Ô, senhor, muito obrigado. Minhas filhas estão salvas. Então, nós estamos falando, cara, de um cara de uma importância cultural que viveu no nosso tempo, que a gente usufruiu, vamos usufruir ainda, muitas gerações vão usufruir, que ele deixou uma obra maravilhosa, né, cara? Todo show eu canto uma música dele, porque faço questão de falar, ó, o Raul tá no meio da gente aqui. E se for a gente fazer a comparação, você traz nas suas músicas, quando você coloca o pé no rock, Raul, você, né, incorpora um pouco a raiz do Raul nas suas músicas. O Raul tem o pé no mato também. Raul tem o pé no mato, sim. Ele tem várias músicas bem caideiras. Esse negócio de falar que eu misturo coisa com coisa do mato, o Raul já fazia isso. Já fazia. É aquela do... Capinguiné. Capinguiné. Até o Wilson Aragão partiu agora, que é o compositor da música, né? O grande Aragão. Então, nós estamos falando, cara, de um cara... Porra. Tem uma música que ele cita agronomia, na faculdade de agronomia. Eu acho que ele chegou a fazer eu não sei. Lá na UFA rola uma lenda que ele passou. Que ele passou lá tem nos fichários, lá deve ter, né? Então tem que ele passou. Mas ele conta a história dela. Mas não sei se exerceu. Não, e se você for analisar, você fala, se Raul tivesse vivo hoje, estava dividindo o palco aí com o Zé Geraldo. Não tem o que falar. Raul e Zé Geraldo tinham feito um acústico juntos. Com certeza. Teve um pessoal, poucas vezes eu falei sobre isso, mas teve um pessoal do fã-clube do Raul que chegou a sugerir que eu fizesse com o Raul o que o Marcelo Novas fez. Sair fazendo show com o Raul. Esse cara que arranjou para eu tocar no Sesc Pompeia, por sinal, chama Raul de Queiroz. Ele falou para mim na época, Zé, você está precisando tanto de ajuda quanto o Raul. Vai cuidar da sua saúde, você não está em condição de... Então, teve um amigo que na realidade, eu estava também... Talvez Raul tivesse um pouco mais, mas eu estava também precisando de ajuda, tanto quanto o Raul. Mas teve uma parte do fã-clube que queria que eu fizesse isso com o Raul. Que eu saísse fazendo o show que o Marcelo fez, né, cara? Que ainda... eu sou muito amigo da Vivi Seixas, a filha dele. Eu gravei nesse DVD com o Zé... Eu toco uma música do Raul na viola, né? Maluco, beleza. E falando com a Vivi, pedindo autorização e tudo, enfim, a Vivi falou, Guito, nós vamos reviver o baú do Raul em Salvador, e eu quero você lá. Eu falei assim, então vai eu e o Zé. O Zé tem que estar. Ela falou, fechado. Então, quando for ter aí, Zé, já se convidei você. Já